Olá, é com grande prazer que nós novamente estamos aqui para estudarmos a Palavra de Deus. E mais uma vez, comigo, irmão Alexandre Dantas, e eu, irmão Protágoras, gostaríamos de convidar você para dobrar os joelhos e falarmos com Deus. Soberano Deus que habita nos céus, rogamos, Senhor, mais uma vez em Tua santa presença, que fale ao nosso coração, ao coração do ouvinte que está em casa. Não deixe, meu Deus, nós entendemos errado, mas que Teu Santo Espírito nos guie em toda a verdade. Nos ajude, meu Deus, que nós precisamos da direção que vem dos céus para entender Tua palavra, é sabedoria celestial também. E que essa recapitulação seja, Senhor, para a Tua honra e Tua glória, e que possa também ser prática, que o Senhor possa dar força para nós colocarmos em prática, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Honestidade para com Deus. Essa é a lição número 7. Irmão Alexandre Dantas. Interessante, né? Honestidade para com Deus. E aí nós vamos abordar, principalmente a lição aborda sobre o dízimo, mas vamos abordar também a honestidade para com Deus em tudo, né? Exatamente. Porque esse é o foco, não é só dízimos e oferta, mas sim tudo ser honesto com Deus e para com o próximo. E o verso áureo aqui está em Lucas 8,15, ó. A semente que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, esses frutificam com perseverança. Então é interessante que Jesus aqui fala dessa semente, né, caiu em boa terra. Sim. E elas frutificam, né? Quem são esses ouvintes? Que tendo ouvido de bom e reto coração, ouviu a mensagem, amou, colocou em prática sua vida, e esses frutificam com esperança, né? Sim. Pregam para outras pessoas, vivem aquilo que ouviu. Isso é a semente que caiu em boa terra, né? Exatamente. E a lição, então, ela vem focando. A gente teve a oportunidade de estudar várias lições esse trimestre, mas exatamente a questão dos bens tangíveis. Sim. Nós falamos bastante dos bens não tangíveis, né? Intangíveis nas últimas lições, que é a mensagem, mas a lição vem exatamente nessa linha, os bens tangíveis. E principalmente a questão do dízimo, né? Quem estudou sabe muito bem que vai citar bastante a questão do dízimo. Mas interessante, irmão Alexandre, que já na lição de sábado à tarde, diz assim, ó: quando praticamos a honestidade, coisas boas vêm como resultado disso. Por exemplo, jamais nos preocupamos em ser apanhados em uma mentira ou ter que encobri-la. Por essa e outras razões, a honestidade é um valioso traço de caráter, especialmente em situações difíceis, quando a tentação pode facilmente nos levar à desonestidade. Então, primeiro é falado da importância de nós termos um caráter honesto, e isso mostra quais são os frutos disso em nossas vidas, e partindo desse princípio, isso demonstra qual a importância de nós sermos fiéis, entrando nessas questões do dízimo. Nós vamos ver mais para frente a importância da fidelidade no dízimo. E honestidade, né, que é o título da lição, para com Deus, nós queremos enfatizar com o próximo também, né? Quem é honesto com Deus é com o próximo também. Hoje nosso mundo é falta de honestidade, né? Puxando o tapete do outro, um perde alguma coisa, as pessoas não devolvem. Quando surge na televisão que alguém perdeu não sei quanto de dinheiro, o outro devolveu, as pessoas, coloca essa pessoa lá num estandarte, porque num pilar, né? Olha como essa pessoa é honesta, porque isso é uma falta muito no nosso mundo, né? Ter pessoas assim dessa qualidade, ser honesto, pessoas honestas. Então, interessante, você falou aí, eu lembrei de uma história muito famosa que o pessoal conta sobre os quakers, né? Eu ouvi uma vez, eu achei bem interessante ela. Conta a história de dois quakers e fala um pouquinho mais ou menos sobre essa questão da honestidade. Dois quakers, nos Estados Unidos, na época que estava colonizando, eles iam passar por um vale onde a cozinha matava todo mundo que passava ali. Aí um conversando com o outro assim, será que nós vamos pegar em arma só dessa vez? Porque os quakers, todo mundo conhece, os quakers não pegam em arma. Vamos pegar só dessa vez, mas não vamos matar ninguém. É só para eles verem que nós estamos armados, ficar com medo e não fazer nada. Porque se a gente for sem arma passar por esse lugar, eles vão ver que a gente está desarmado, vão pegar a gente e vão nos matar. E aí diz essa história que passaram vários quakers por aquele vale, mas só 2 quakers morreu. E foi exatamente aqueles 2 quakers. Aí quando perguntaram para os índios por que você matou esses 2 quakers,
Aí eles responderam: Por que você não matou esses 2 quack? Não, aqueles 2 quack morreram. Foi os únicos que morreram. Todos os outros quack passaram sem morrer. Eles passaram sem arma. Os únicos quack que morreram foram aqueles 2. Eles com medo, quiseram dar uma tapeada. Sim, exatamente. Mas quando perguntaram para os índios, eles responderam: porque aqueles 2 não eram quack. Quack não pega em arma. Ou seja, ele tentou dar um jeitinho, né? Se ele tivesse confiado. Isso mostra a questão da honestidade. E a questão da lógica, porque aqui na lição de sábado tá nos dizendo que assim, e quando a gente é honesto, nós não preocupamos em ser apanhado, dar um jeitinho, né? Um jeitinho para encobrir a mentira. Eles tentaram dar um jeitinho para encobrir quem eles são. Mas os índios sabiam quem eram os quack. Eles sabiam, não, os quack não pegam arma. Então se esses caras estão com arma, não é quack, eles são infiltrados. Eles são filtrados. Foi exatamente isso que o índio falou. Eles são disfarçados, eles são pessoas disfarçadas de quack. Sim. Você vê isso nos mostra claramente a importância de ser honesto. As pessoas lá fora sabem mais dos nossos princípios do que nós mesmos. Muitas das vezes, eu já tive a oportunidade de falar que eu sou adventista, a pessoa na hora já sabe, ele come isso, não come aquilo. É engraçado isso daí. Então é interessante que na lição aqui está falando que a verdade e a honestidade andam de mãos juntas, né? Sim. Então a verdade e a honestidade, né? Exatamente. Tem que ser uma pessoa verdadeira, né, para ser honesto. E tem um texto, Parábola de Jesus, página 60. Parábola de Jesus. A palavra de Deus colide muitas vezes com os traços de caráter, herdado e cultivado do homem e com seus hábitos da vida. Então a palavra de Deus colide, né, com nossos traços pecaminosos. Mas o ouvinte comparado à boa terra, que é o texto que a gente leu, recebendo a palavra, aceita todas as condições e exigências. Então o ouvinte, que é da boa terra, eles recebem o que eles recebem? A palavra de Deus e aceita todas as condições e exigências. Caminho estreito, aceita as mensagens, né? Seus hábitos, costumes e práticas são submetidos à palavra de Deus. Então eles não fica aquele dizer, eu acho. Não, isso aqui não tem nada a ver. Não. A palavra de Deus, costumes são submetidos, eles são submetidos à palavra de Deus. A seus olhos, os preceitos de homens mortais e falíveis reduzem-se à insignificância, quando comparado com a palavra de Deus infinito. Então esse povo, né, da boa semente, que caiu na boa terra, eles pegam a palavra do homem como insignificante, valendo com a palavra de Deus. Então a palavra de Deus sempre em cima de tudo. De todo o coração e com propósito não dividido, anelam a vida eterna. Então eles não são pessoas divididas. E à custa de perdas, perseguição ou mesmo morte, obedecerá à verdade. Então o que da boa terra aqui, a semente caiu em boa terra, de corações, são pessoas que eles dão a vida pela palavra de Deus. Eles não estão nem aí com perseguição, perda, perseguição. Nós comentamos em outras lições, algumas lições atrás, que às vezes a gente ser honesto, ser verdadeiro, tem muito custo, um custo grande. Exatamente. Porque você ser honesto no mundo desse, ser verdadeiro, você pode perder até, vamos supor, numa firma o camarada fala assim, mente. Não, é só uma mentirinha, rapaz, deixa de bobagem. Não, mas eu não minto. Não, rapaz, vou te mandar embora então. Aqui na minha firma precisa seguir o que eu falo, né? E muitas vezes até na igreja, né? Alguma coisa, alguém faz uma falcatrua, um erro, mas é porque ele tem um cargo alto. Não fala não, porque se você falar, você vai perder seu cargo. Então a gente fica burlando, né? E às vezes a gente fala da desonestidade do Senado, de Brasília, que eles olham como eles roubam muito, e às vezes no pouco a gente acha que Deus não... Deus não vai olhar nesse pouco. E nós vamos ver mais pra frente que ele que é fiel no pouco, Deus colocará no muito. É que se a pessoa na verdade ela tem coragem de roubar coisa pequena, se ela tem coragem de se sujar por causa de 5 ou 10 reais, você acha que ela não vai se sujar por muito mais do que isso? Sim. E isso é algo bem interessante, que o brasileiro sempre gosta de reclamar dos seus políticos. Mas eu costumo dizer que os políticos é uma amostra da sociedade onde está vivendo, é uma amostra. Então ali é pegado um punhado de pessoas daquela sociedade para ver como é que tá. Então as pessoas, elas no dia a dia, elas mentem na hora que faz a declaração de imposto de renda, elas mentem em coisas das mais simples, elas têm coragem de mentir para ter alguma vantagem. É o famoso gentil brasileiro. Sim. E depois elas criticam os políticos. Sim. O Brasil é um dos países mais burocráticos do mundo. Mas o motivo porque o Brasil é burocrático é exatamente a questão do jeitinho brasileiro. A burocracia do Brasil, não sei se você já prestaram atenção, que todo lugar que você vai é um papelado, é um não sei o quê. Tem pessoas que vêm de fora, de outros países, não conseguem entender por que no Brasil é tão burocrático as coisas. Porque tem que fazer esse papel. Mas o motivo é simples. A desonestidade é tão grande
que há necessidade de ter uma burocracia para tentar compensar, né, para tentar burlar, para tentar vamos dizer assim, descobrir o que está errado. É a questão do jeitinho brasileiro. Então, por exemplo, se o cara ele faz uma sonegação de imposto, então o governo ele tem que burocratizar o sistema de fiscalização. E aí acaba burocratizando para o cara abrir uma empresa, por exemplo. Para o cara no Brasil abrir uma empresa é muito burocrático. E muitos reclamam, é muito burocrático. Mas por que é muito burocrático? Por causa que é um país onde tem um jeitinho brasileiro. Isso aí é uma resposta ao jeitinho brasileiro. A burocracia do Brasil é uma resposta, é como se fosse uma doença autoimune, né? Sabe aquela doença autoimune que ela ataca o próprio corpo? É a mesma coisa. Então é bem interessante isso, né? Sim. Aí domingo vai falar uma questão de honestidade, hein? A gente vai aprofundar mais isso aqui. Tem um texto da irmã White, logo no início aqui da lição. Ó, por toda parte, em nossas fileiras, ela vai falar aqui, ó, em nossas fileiras é praticada desonestidade. Essa é a causa da mornidão, de que muitos que professam crer na verdade não se acham ligados a Cristo e iludem a si mesmo. Terceiro para a Igreja, volume 4, página 310. Então a questão de honestidade entra até no nosso meio. Ela está falando aqui, ó, por toda parte e em nossa fileira é praticada desonestidade. Sim. E por causa dessa desonestidade que nós ficamos a mornidão. Então nós somos desonestos nos dias de oferta, nós somos desonestos um com o outro irmão, a gente às vezes mente para o outro irmão. Sim. Eu já vi pessoas até de influência na nossa igreja mentir, irmão, mentir assim na cara limpa, né, como diz o ditado. E eu fico imaginando como que os anjos devem se portar em um momento desse. Às vezes a gente acha mentira é coisa pouca, mas na palavra de Deus está dizendo que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Está escrito. Exatamente. Então, meu irmão, a mentira é algo assim muito comum hoje. Às vezes uma mentira branca, uma coisa que não tem nada a ver, mas ela é pecado. É pecado. Então não minta. Os mentirosos não vão herdar o reino dos céus. Então por isso que a mãe vai falar aqui, porque tem isso, por isso que nós somos mornos. Sim. E se a gente ficar nessa condição, o que está escrito no Apocalipse? Nós vamos ser vomitados, não vamos entrar no reino dos céus. Vamos ler Lucas 16:10, irmão Protágoras? Vamos lá, Lucas capítulo 16, verso 10. 10. Já achei aqui. Lucas 16, verso 10, diz assim: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Então o que princípio Jesus expressou aqui? Então nós devemos, a fidelidade tem que ser independente de qualquer coisa. Sim. Esse é o princípio que está por trás. E Deus nos quer como os mordomos fiéis, não é isso? Então a gente tem que ser fiel naquilo que Ele nos colocou, para a gente estar apto para receber muito mais. Sim. Então, por exemplo, os fiéis de Deus, lavados pelo sangue do Cordeiro, vão herdar a nova terra. Então, para ser mordomos naquela nova terra, ele tem que ser mordomos nessa terra. Sim. Esse é um grande exemplo. E às vezes a gente pensa, o cara que como a lição é dízimo, os irmãos, eu ganho pouco, eu vou reter para mim. Irmão, se você ganha pouco, devolve esse pouco para a obra de Deus. Então quem é fiel no pouco, no muito, quando a gente vai ganhando mais, a gente vai ter fiel. Mas se a gente é infiel no pouco, nós vamos ser infiel no muito. A palavra de Deus está dizendo isso aqui. Não é pessoas dizendo. Quem é fiel no pouco, no muito eu vou te colocar. Mas quem é fiel no pouco, sim, Deus vai cobrar. Sobre o que você falou aí, a pessoa que ganha pouco, a nossa profeta, a irmã White, no livro Testemunho para a Igreja, volume 1, aqui na página 220, ela cita sobre isso daí. Ela diz assim, ó: minha atenção foi chamada para o antigo Israel. O Deus deles requeria, fosse ricos ou pobres, um sacrifício conforme a prosperidade concedida. Os pobres não estavam isentos, olha só, os pobres não estavam isentos, porque não possuíam as riquezas de seus irmãos mais abastados. Era-lhe requerida economia e abnegação. E se alguém fosse tão pobre que não pudesse trazer uma oferta ao Senhor, se a doença ou o infortúnio o houvesse impedido da capacidade de doação, aqueles que eram ricos deveriam ajudá-los e dar uma pequena oferta, para que não comparecesse perante o Senhor de mãos vazias. Essa combinação preservava o interesse muito. Então, aqui está claro em dizer que independente da condição. E o dízimo é algo bem interessante, irmão Alexandre, porque é algo justo, é 10%.
Então se a pessoa ganhou 1 milhão, o dízimo é 100 mil reais. Mas se a pessoa ganhou um salário mínimo, 800 reais, o dízimo é 80 reais. É algo que é totalmente acessível. Se você ganhou pouco, você ganhou só 100 reais no mês, o dízimo é só 10 reais. Sim. Então, eu duvido, quem devolve o dízimo, duvido que faça falta. Nunca fez falta. E Deus não está de olho na quantidade que você deu. Deus está de olho na obediência que você teve com Deus. Se a pessoa ganhou 100 reais, devolve os 10 reais. Isso não é vergonhoso. Então Deus está de olho, não é a quantidade. Olha, isso dá 100 mil, vou dar só 10 reais. Mas se você ganhou 100 reais, você vai dar 10 reais, não é 10%? Sim. Então para Deus, Ele olha a fidelidade, não a quantidade. Exatamente. Entendeu? Então se a pessoa ela não consegue, ela não tem força para ser fiel no pouco, né? 80 reais, 8 reais, 100 reais, 10 reais. Se ela não tem essa força, então se ela fosse milionária, ela não teria coragem. Se ela não tem coragem de dar valor pequeno, se ela não tem coragem de dar 80 reais de dízimo, ela vai ter coragem de dar 1 milhão, 100 mil? Não tem condição. Sem chance, né? Vamos lá ler Levíticos 27:30 você, e eu leio Malaquias 3:8. Isso é Levítico 27:30. Levítico, que é o livro, né, que coloca ali bastante leis muito interessante. Levítico 27:30 diz assim, ó: também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto da árvore, são do Senhor, são santas ao Senhor. São santas a Deus. E Malaquias 3:8, nós conhecemos bem esse texto: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis: em que te roubamos? No dízimo e nas ofertas. Então, o que esse texto nos ensina? Primeiramente, que o dízimo é santo. Essa é a primeira coisa clássica que está sendo ensinada, né? E que pertence ao Senhor. O dízimo pertence ao Senhor. Se a gente reter, a gente está cometendo, né, um roubo propriamente dito, né? A gente está se apropriando do que não é uma nosso. Prova de honestidade. Você viu ali que na época que Levíticos que você leu aí, as pessoas devolviam em frutos, né? Em produtos da terra, um exemplo, né? Se uma pessoa mora no campo, ele não ganha salário nenhum. Ele não ganha salário nenhum. Mas ele só vive da terra. Ele vai devolver o quê? Do fruto da terra. Mesmo hoje, ele tem que devolver o fruto da terra. Sim. Ele tem que levar as bananas para a obra de Deus. Sim. Sim, tem. Se ele não vende, agora se ele trabalha na feira vendendo, aí o dinheiro ele dá para a obra de Deus, 10%. Mas se ele só vive daquilo e não tem renda nenhuma, ele devolve do fruto da terra. Isso é honestidade para com Deus. Exatamente. E é interessante falar, irmão Alexandre, que a questão da mordomia cristã sobre bens tangíveis, já no Éden nós sabemos que aquela árvore tem toda a significação, muitos vão especular, né? Eu gosto de dizer que aquela árvore ali é um exemplo de mordomia sobre bens tangíveis, não é? Porque ali Deus falou assim, não tocar, e eles tocaram. Ali mostra claramente que Deus se importa tanto com a mordomia com bens intangíveis quanto com bens intangíveis, tanto com bens palpáveis quanto com bens não palpáveis. O nosso Deus, nós não devemos estar pegados às coisas do mundo, às riquezas materiais. Só que, mesmo nós não tendo que estar pegados às coisas materiais, veja que o nosso Deus, Ele vai preparar uma nova terra com todas as riquezas que ninguém nunca conheceu. Pedras preciosas, portão de pérola, ruas de ouro, né? Então, as pessoas vão estar com o coração já libertado, né, disso. E Deus prepara. Então, isso mostra que Deus se importa com isso, de alguma maneira. Não como sendo alguma coisa importante, mas Ele vai abandonar a nova terra com algo bonito, né? Material. É bem claro deixar material. Só que isso nos mostra que o nosso Deus é um Deus que se importa com essas coisas. Porém, dessa forma como está dizendo, nós não devemos tocar naquilo que pertence a Deus, seja ele tangível ou não. Sim. E tem um texto na própria lição da Escola Sabatina, no comentário de Ellen White, está no Lugares Celestiais, página 231, que ela vai falar sobre as raposinhas, né? Nós estamos comentando que as coisas pequenas são as raposinhas que destroem a vinha, as pequeninas negligências, as pequeninas deficiências, as desonestidades pequenininhas, os pequenininhos desvios do princípio, dizia do princípio pouca coisa. Tudo isso é o que cega a mente e separa de Deus. São as pequenininhas coisas da vida que desenvolvem o espírito e determinam o caráter.
Aí embaixo aqui diz assim, ó, cada dia é colocado na estrutura um tijolo, bom ou mal. Então você viu que nisso aqui, ó, tudo as coisas pequenininhas é que vai tirar nós do céu. Desonestidade pequena, pequenas deficiências de caráter. Eu minto, mas é pouca coisa, mas é uma mentirinha, é para ajudar até alguns irmãos. Pequeno desvio do princípio. Não, irmão, eu nunca fui contra a igreja. Eu creio nas mensagens, tá? Mas uma coisinha, Deus não vai levar isso aí, né? É um pequeno desvio. Eu dizia isso aqui, irmão, foi até para a obra de Deus. Então devemos ter cuidado, viu, irmãos? Porque o pequeno desvio, ela fala que é o que separa, cegamente separa de Deus. São as pequenininhas coisas da vida que desenvolve o espírito e determina o caráter, as pequenas coisas. Porque se a pessoa comete um adultério ou matou alguém, nossa, o que esse irmão fez? Ele logo se arrepende, meu Deus. Agora, quando a gente conta uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, às vezes para proteger até um irmão, até com uma coisa aparentemente boa, a gente começa a ter esse viciozinho e aí cega, e aqui fala que nos separa de Deus. Sim, e é interessante você falar sobre coisas pequenas. Uma coisa que nós adventistas temos pecado muito é a questão do sábado, o pôr do sol do sábado. Sim. A gente... um dos motivos que eu creio que o Senhor nos chamou para morar no campo é que no campo é muito mais fácil nós guardarmos o mandamento do Senhor do sábado do que na cidade. Quantas vezes eu vindo do meu trabalho, o trem quebrou no caminho e eu tive que passar as horas do pôr do sol transgredindo ali dentro do trem. Então muitas das vezes nós, porque todo mundo faz, a gente acha que é lícito fazer, não é? Sim. Então acredito que o Senhor, Ele pediu para a gente sair dessa situação exatamente para a gente cumprir os mandamentos dele. E muitos de nós temos transgredido o sábado, o pôr do sol do sábado, infelizmente. Poucas horinhas, né? 40 minutos. Sim. 40 minutos. E eu tenho por mim que Satanás, na última controvérsia, ele vai pressionar as pessoas, aqueles irmãos que não estão firmes, para condescender com uma horinha só no sábado. Só uma horinha. É o seguinte, porque a maioria dos empregos hoje, pelo menos na região que nós estamos, a pessoa só trabalha de segunda a sexta. A maioria. Tem raras exceções, né? E aí o que acontece? Se Satanás, na hora que vier um decreto, ela pôr só uma transigência assim, é o seguinte, ó, uma hora só e pronto. Muitos vão aceitar, porque já estão acostumados a fazer isso. Sim. E aí, mas ele vai estar transgredindo a lei de Deus. E o pior é que a gente às vezes vai fazer uma comparação. Bom, Deus me abençoando, eu estou ganhando até bem, depois que eu fiquei transgredindo uma horinha só, aumentou meu salário, eu estou em melhor posição, estou levando um dízimo maior, então é certo que Deus está me abençoando, Deus não está me amaldiçoando, mas será que é Deus mesmo que está nos abençoando, irmãos? Ou será que é outro? Temos que ter muito cuidado com isso. Exatamente. Dinheiro, posses, bem, isso não significa que Deus está do nosso lado. Isso é teologia da prosperidade, que a gente já falou aqui, que tem muito cuidado. Porque ser bem de posse, está ganhando mais dinheiro, e cada dia você ganha mais, isso não quer dizer que Deus está abençoando. Então, tem muito cuidado. Exatamente. Eu vi testemunho de pessoas, né, não vale a pena citar a igreja, de uma igreja grande no Brasil, que uma acusação é aquele roubo lá sabe aquele roubo que teve lá no Banco Central de Fortaleza? Sim. E foi um roubo bem noticiado e tal, que um dos pastores combinou com um dos bandidos para ele receber o dízimo. Ele recebeu em uma mala o dízimo do roubo. Você vê que olha como é que estão a mente desse povo por aí que pega a teologia da prosperidade. Então quer dizer que foi um roubo. Não, mas o dízimo é dízimo, então o dízimo aceita. Então tem que pegar o dízimo na maré. Se você vê quão sujo que está a mente dessas pessoas. Desonestidade, que eles são, né? Então, agora segunda-feira, vida de fé. E aí fala para nós ler Gênesis 22, de 1 a 12. E aí nós conhecemos bem essa história, né, irmão Protágoras? O que essa história nos revela sobre a realidade da fé de Abraão? Primeiramente, isso ali mostra como Deus provou Abraão, né, chamando ele, pedindo aquilo que era mais precioso que ele tinha. Que é o menino, o filho da promessa, né? O filho da promessa. Isso aqui eu quero deixar bem claro, eu fiz questão de comentar, que eu vi uma pessoa diminuindo esse sacrifício de Abraão. Falando, ele tinha esperança de ter filho com outro, ele já tinha Ismael, só que esse filho é o filho que ele amava. Aquilo ali era a pérola que ele tinha, aquilo ali é os olhos dele, a menina dos olhos dele. E foi aquele que dois anjos e Jesus, nós sabemos isso pelo patriarca e profeta, que visitou e disse para ele, Jesus falou para ele, exatamente, o menino daqui a um ano ia nascer um menino dele.
Então, Sara, né? uma coisa é Deus pedir para você, termina o namoro, mas você não gosta mesmo da pessoa, então você vai e termina rapidinho. O Senhor me falou que eu tenho que terminar esse namoro. Agora outra coisa é, você gosta muito da pessoa e Deus fala, termina o namoro. Como é que você vai reagir? Aí você fala, não é bem assim, a pessoa está mudando, olha, ela fez grandes progressos, ela agora está orando, agora... Então a gente já começa a tentar defender, não é bem... Será que essa é a voz de Deus mesmo que está me pedindo? Porque não é bem assim, não precisa ser tão fanático. Então a gente começa a dar desculpa, por quê? Porque é aquilo que a gente mais quer. E é interessante, irmão, que é exatamente na história de Abraão que começa a questão, né, do dízimo, né? Sim. A história do dízimo, ela começa primeiramente com Abraão, mas mostra que para uma pessoa que tem dificuldade, pelo menos eu tiro da história de Abraão, de devolver o dízimo, o que é mais fácil, entregar o dízimo ou a vida da pessoa? O que é mais fácil? O dízimo é mais fácil. Mas é muito mais fácil. Então se eu tenho dificuldade de entregar o dízimo, que é muito mais fácil, a obra de Deus, quem dirá a minha vida? Entregar um filho, né? Quem Exatamente. tem filho sabe o que é doído. E se só você entregasse teu filho para Deus, sacrificar a Deus, misericórdia, né? E Patriarca Profeta fala que foi a maior prova que um ser humano pôde obter. Que prova, irmão, que Sim. prova. E ele venceu, por isso que ele é o pai da fé, né? Um exemplo a ser seguido, né? E aqueles que são como Abraão, os da fé são igual a Abraão, né? São os filhos de Abraão. Sim. Aqueles que têm essa coragem. Quantos na história foram queimados vivos, outros foram... Então, hoje, olha, os cristãos, nós não temos coragem, temos dificuldade de entregar 10%. Aí você pega lá na igreja apostólica, eles doavam os bens deles inteiros. Doava sua vida, doava a casa, tudo. Doava tudo. Então, uma fé dessa é uma fé requerida. E nos últimos dias, a turma que vai pregar o alto clamor, a turma que vai receber a chuva serôdia, é um povo que se consagrou a esse ponto, de igual a Abraão, de viver pela fé, de andar pela fé. Amém. E ao mesmo tempo, de tudo que o Senhor pedir, ele tem coragem. Sim. Aí a gente pode estar pensando, mas será que esse homem tinha esse poder, era dele mesmo? Vamos ler Hebreus 12, 2. Qual foi a fonte dele, desse poder? Hebreus 12, 2. Qual foi a fonte? E qual é a fonte que a gente pode tirar também? Exatamente. Não é uma coisa assim que é só para ele, né? Mas para nós também. Sim. Hebreus capítulo 12, verso 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono. Então, qual é a fonte? Jesus, nosso Jesus. Então, Jesus que foi com Abraão, que deu poder para ele, porque não foi de si mesmo que ele teve esse poder, ele teve um poder fora dele, porque ser humano nenhum, em você mesmo, consegue passar por provas de fé. Exatamente. E essa mesma fonte nós pode tirar, é o mesmo Jesus, é o mesmo poder. Ou seja, então esse Deus, ele não conta essas histórias como sendo algo do passado isolado. Sim. Ele requer que os seus filhos, hoje, andem nas pegadas desses grandes homens de Deus, não é? E Deus não colocou na Bíblia essa história para apenas a gente ter de memória, a história bonita, que lindo. Contar a historinha para criança, não. É para nós tirar de lição, é possível a gente ter uma fé dessa. Exatamente. Porque ele tirou a fonte do poder de Deus, nós também podemos. Sim. E foi um homem comum, as mesmas paixões que nós. Então isso seria uma desonra muito grande para a história da redenção. Nós temos todas as outras gerações, pessoas sacrificando pela verdade. Sim. E a última geração ser uma geração preguiçosa, que não tem coragem de mostrar. Isso seria uma vergonha. Seria uma vergonha. Seria uma vergonha muito grande. Só então, que é o contrário, né? Sim. Vai ter um povo que no meio de um pântano, a pior geração, o pior planeta, o planeta mais terrível, a geração nossa, vai tirar os melhores. Sim, a profeta do Senhor fala que é um povo à prova de toda tentação. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E tem um texto do Caminho a Cristo aqui, página 61, que eu gostaria de ler. Página 61. Olha que texto, é nessa versão aqui, essa versão, página 61. Diz assim, ó, sobre fé e obediência, né? Não ganhamos salvação por nossa obediência, pois a salvação é um dom gratuito de Deus recebido pela fé. Então, nós somos salvos pela fé. Mas a obediência é o fruto da fé. Então, quem diz que tem fé e não obedece, assim como Abraão obedeceu à voz de Deus, qual é a voz de Deus hoje para nós? Bíblia e Espírito e Profecia, para nós no 27º dia. Amém. Então, quem não obedece Bíblia, Espírito e Profecia não tem fé. Porque a obediência é o fruto da fé. Abraão ouviu Deus, você quer o mais precioso que eu tenho, eu vou entregar a Deus. Sim. Olha, você já sabe que Cristo veio para tirar nosso pecado.
e que ele não tem nenhum pecado. Assim, quem vive unido com Cristo não continua pecando. Porém, quem continua pecando nunca ouviu e nunca o conheceu. Aí é que está a verdadeira prova, se aceitamos a Cristo, se o amor de Deus está em nós. Amém. O capítulo A Nova Pessoa. Então, irmãos, esse livro Caminho a Cristo, a justificação pela fé pura. Então, se a gente diz que tem fé e crê, olha Abraão, que fé. Então, a gente tem que obedecer como ele obedeceu a voz de Deus. Vai. E qual é a voz de Deus hoje? A gente não precisa... mas eu quero ouvir a voz audível. Cuidado, viu? Você pode ouvir outra voz. A voz de Deus hoje para nós é isso aqui, ó. A Bíblia e Espírito e Profecia. Então nós devemos... Tem fé? Então obedece Bíblia e Espírito e Profecia. Amém? Então terça-feira, irmãos, é interessante, irmão Otávio, os irmãos estão nos vendo nesse momento, uma declaração de fé. E aí lê para nós Lucas 11:42. Lucas capítulo 11, verso 42. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer essas coisas e não deixar as outras. Olha, então é interessante, irmão Otávio. Porque não é só devolver o dízimo, que é tudo para Deus. Por quê? Que não é só devolver o dízimo. Então, porque aqui está claramente no texto que Deus quer uma fidelidade integral. Né? É muito mais fácil devolver um dízimo do que deixar um pecado acariciado, do que às vezes deixar um vício, não é? Então é muito mais fácil. Então, se fosse para escolher, todo mundo paga e pronto, não é? Mas aqui está bem claro que Deus quer uma fidelidade integral. Mas Jesus no próprio texto deixa que é importante devolver o dízimo. Deveis fazer essa coisa, se omitir aquela. Sim. E é interessante que aqui ele fala os fariseus, e Jesus chama os fariseus de hipócrita, mentirosos, ladrões, homicidas. E eles devolviam o dízimo da hortelã, do cominho, das coisas mínimas. Só que o que eles faziam? Omitia a justiça e o amor. Sim. Então eles faziam tudo isso para ser visto pelos homens. Sim. Mas não amava a Deus sobre todas as coisas, não amava o próximo. Então não adianta a gente só devolver o dízimo e achar que nós estamos sendo fiel. Então é um coletivo de coisas na fidelidade. É fidelidade em todas as coisas, né? Você vê que o dízimo é uma coisa bem antiga. O primeiro a citar dízimo na Bíblia é a própria história de Abraão, né? Abraão, ele devolveu o dízimo para Melquisedeque. E depois nós vamos estudar já aqui mesmo nessa lição de terça-feira, nós vamos estudar sobre a história de Jacó, como que Jacó devolveu o dízimo. Então essa questão do dízimo é algo bem mais antigo do que propriamente a gente conhece. Então é algo bem mais antigo. Então, irmão, para linkar isso que você estava até falando sobre Jacó, está em Gênesis 28, 14 a 22. O que Jacó fez em resposta à promessa de Deus? Qual foi a... Então, primeiro, Deus fez uma promessa para ele, né? E ele, no verso 20, disse que, do capítulo 28, ele disse assim, ó: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e me pastorear a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Primeiramente, é bom explicar, né, muitos da teologia da prosperidade usam isso aqui para dizer que a gente vai fazer isso hoje. Só que você vê que ele não pediu nada demais, ele não pediu a melhor casa, se o Senhor me dá o melhor palácio, se o Senhor me dá o melhor banquete, não. Ele pediu o quê? Ele nem pediu palácio para começar, ele pediu, nem pediu morada, ele pediu pão para comer e... O que ele pediu? Vestes para vestir. Exatamente o que está em Timóteo. Se você for ver no texto de Timóteo, tendo que comer e o que vestir, estejamos contentes. Ele foi na mesma linha. Aqui não tem nada de extravagância. Sim. E ele então, com essa espírito de gratidão, falou que Deus seria o Senhor dele e que ele devolveria o dízimo. É interessante que a teologia da prosperidade diz assim, ó: dá tudo que você tem, dá seu carro e Deus vai te abençoar. Só que Jacó aqui falou assim: se Deus me abençoar, eu vou devolver o dízimo. Ele era um homem aqui que estava sem trabalho, sem família, que ele tinha saído da casa do pai, né? Nós sabemos da história. E estava indo errante. Sim. Ele estava sem nada. Ele falou: se Deus me abençoar, o que ele me der, eu dou os 10%. Sim. É o que Deus requer de nós. Deus não quer que a gente dê e depois Deus nos abençoa. Deus vai nos abençoar e nós vamos devolver a 10ª parte. Inclusive nessa... Se o irmão não trabalha, se o irmão está desempregado, não tem renda nenhuma, ele vai devolver o quê? De zero. Ele ganha zero. Zero.
E Deus vai aceitar isso, mano. Porque quando ele arrumar um emprego, quando ele for abençoado, ele pode até enriquecer, aí ele está devolvendo, ele vai crescer Deus a 10%. Se é 100 reais, 10 reais. Se ele ganha 1 milhão, vai devolver 100 mil. Então ele é abençoado e devolve. Isso é o nosso Deus. Nosso Deus não é aquele que, olha, me dá tudo que depois eu vou te abençoar. Deus não precisa de dinheiro, irmãos. Exatamente. Ou seja, então isso que você falou mostra que eu não dou o dízimo para me ser abençoado, não é? Mas porque o Senhor já me abençoou. E aí eu devolvo para Deus. Exatamente. De gratidão, Deus. Obrigado para a obra de Deus. Obrigado. Exatamente. Inclusive, eu já ouvi história de igrejas que pregam teologia da prosperidade, que um exemplo que você ganha R$1.000 e o seu dízimo é 100. Se você quer ganhar 2.000, o que você faz? Começa a devolver como se você já estivesse ganhando 2.000. Você começa devolvendo R$200 pela fé, aí Deus tem que te abençoar. Claro, ganha com Deus, né? Exatamente, tipo, você está forçando a Deus a abençoar. Então isso realmente mostra que não tem nada a ver com o espírito que está descrito aqui, né? Sim. E aí vamos para quarta-feira então? Vamos lá. Quarta-feira é dízimo e honesto, santo ao Senhor. Levítico 27:30. Olha, Levítico 27:30 foi o texto que a gente já leu, inclusive, irmão Alexandre. Diz assim, ó: também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto da árvore, são do Senhor, santas ao Senhor. Então, quais os 2 pontos é importante que a gente vai tirar desse texto? Que a gente não tirou. Quais os 2 pontos? Então, primeiro, que as dízimas, elas são santas e depois elas pertencem ao Senhor. Sim, isso pertence ao Senhor e é santo. Ou seja, o que significa algo santo? É algo que é separado para um propósito especial. Sim. Aliás, é bom a gente comentar, irmão Alexandre, que a questão do dízimo é algo muito debatido no meio do cristianismo hoje, principalmente no meio do protestantismo. Por quê? Porque no Novo Testamento fala-se muito pouco, né, do dízimo. Fala-se do dízimo nesse texto que a gente leu de Lucas, que Jesus fala que deveríamos, sim, que os fariseus deveriam doar o dízimo, e fala mais ou menos de doações mais para frente, mas não chega a citar dízimo em específico. Agora, é bom notar que para quem é que os judeus devolviam o dízimo? Para quem que era? Não era para o sacerdócio, né? Então Deus tinha separado a tribo de Levi para que a tribo de Levi fosse 100% dedicado ao trabalho do Senhor. Então essa era a tribo de Levi, e para isso que eles devolviam o dízimo para a tribo de Levi. Agora, quando veio a era cristã, para quem é que se devolve o dízimo? Essa é a questão que se pergunta, porque não é feita uma transição ali. Ali não é colocada uma transição. O dízimo era para a tribo de Levi, e a partir de hoje vai para uma tribo, pelo menos definitivamente, de maneira assim clara, óbvia, não existe essa transferência, não é? Mas eu imagino que os cristãos do primeiro século tiveram muita confusão. Por quê? Porque eles ainda estavam voltados para aquele sistema judaico, aquele sistema que já tinha caducado. Então, por exemplo, ali no texto de Atos, quando fala que Pedro curou o coxo, ele estava indo ao templo na hora do sacrifício da tarde. Isso mostra que eles ainda estavam vinculados com aquela cerimônia judaica. Então, muito provavelmente, os cristãos do primeiro século, os primeiros judeus convertidos, ainda tinham costume de devolver o dízimo ainda lá para o sacerdote, para o sumo sacerdote. Mas nós sabemos que há uma separação muito clara entre o cristianismo e o judaísmo na destruição de Jerusalém no ano 70, não é? Mas para que serve o dízimo? Isso aqui é importante a gente entender hoje, né? A gente viu que o dízimo é santo ao Senhor. Então não há um texto, como eu disse para você, transferindo do sumo sacerdote para alguma ala do cristianismo, mas existe um texto aqui no livro de 1 Coríntios 9, verso 13, que nos dá uma luz mais ou menos sobre esse assunto. 1 Coríntios 9, verso 13 diz assim, ó: não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? Quem são eles? Quem eram esses que administravam o que era sagrado? Não eram os levitas? Então, os sacerdotes, o sacerdote, os levitas em si, todos eles eram que administravam o que era sagrado, e eles comem o que é do templo. E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar. Então, aqueles que serviam ali no santuário estavam contínuo ali, então eles participavam do altar. E no verso 14: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então aqui está bem claro que o dízimo é para quê? No verso 14 de 1 Coríntios 9:
Assim ordenou também ao Senhor, aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Pessoas que têm dedicação total na pregação da mensagem, são elas que vão viver do dízimo. Então, aqui não está dizendo claramente, mas nós entendemos, nós aplicamos na dispensação cristã, nós aplicamos esse texto aos dízimos e às ofertas. Então, o obreiro evangélico, ele não tem outra ocupação, ele só tem aquilo, ele prega essa mensagem, não é? Ele é pastor, ele é obreiro bíblico, então o dízimo serve para sustentar ele. E isso está bem claro, definido no livro Eventos Sinais também, aqui da nossa profeta Ellen White, que ela deixa claro isso também aqui na página 69, no capítulo que fala o estilo de vida e as atividades do remanescente. Diz assim, ó: o dízimo é sagrado, é igual a gente acabou de ler, o dízimo é sagrado, reservado por Deus para si mesmo. Tudo bem, reservado para Deus para si mesmo, mas o que Deus vai fazer com esse dízimo? Aqui continua dizendo: tem de ser trazido ao seu tesouro para ser empregado em manter os obreiros evangélicos. Olha aí, irmão Alexandre, obreiros evangélicos em seu labor. Lede atentamente o 3º capítulo de Malaquias e veja o que diz o Senhor a respeito do dízimo. Ou seja, ele está lá no capítulo 3, está dizendo que haja mantimento na casa do tesouro. E o que é a casa do tesouro? A obra de Deus. A casa do tesouro é a obra de Deus. Tem duas casas do tesouro, né? Você dá para o mundo, que é a obra de Satanás, sim, e dá para Deus, né? Então, duas casas do tesouro, a obra de Deus e a obra de Satanás. Você está devolvendo aonde? Sim. Então, pensar, né? Aqui está bem claro que enquanto você tinha aqueles que administravam no templo, os levitas e os sacerdotes, eles recebiam os dízimos do povo para sustentar. Então, pegando esse texto de 1 Coríntios 9 e essa passagem aqui do Eventos Finais, na página 69, né, dessa versão aqui, está bem claro que o dízimo é para sustento daquelas pessoas que pregam a mensagem. Então, nos últimos dias, nós cremos que vai ter o alto clamor, nós cremos que essa mensagem vai avançar. E nós sabemos que existem pessoas que ela é full time, ou seja, o tempo dela é integral, dedicado só à causa de Deus. Essa pessoa que o tempo integral é a causa de Deus, essa pessoa ela deve viver dos dízimos, né? É isso que está dizendo. E essa citação está exatamente no livro Eventos Finais, que é um livro que fala da preparação para os últimos dias, não é? Então Deus ele arrumou um meio para que houvesse sustento desse povo que trabalha na obra de Deus. Amém. E aí Hebreus 7, versos 2 a 10, vai falar que Abraão devolveu a Melquisedeque. Você até falou que foi o primeiro a primeira citação do dízimo, né? Porque muitos aplicam a árvore do conhecimento do bem e do mal como dízimo. Na verdade, ali não é citado que é dízimo, ali não é citado. Mas ali para mim é um exemplo de mordomia de um bem tangível, né? Então, claramente, mas dízimo propriamente dito, a primeira história realmente é de Abraão. Sim, essa história. Aí tem um texto, Conselho sobre Mordomia, página 66, que a Ellen White vai falar sobre o sábado, como o dízimo é santo, o sábado também, né? Ó, Deus santificou o 7º dia. Essa porção específica de tempo separado pelo próprio Deus para culto religioso. Então também Deus separou esse dia, né? Continua hoje sendo tão sagrada como quanto pela primeira vez foi santificada pelo nosso Criador. Amém. Né? De igual maneira o dízimo de nossa renda é santo ao Senhor. O Novo Testamento, como você explicou, não dá novamente a lei de dízimo assim, falando explicado, né? Mas como também não dá do sábado. Não dá do sábado. Fala, homens guardou o sábado, mas não fala especificamente sábado. Sim. Pois presume a validade de ambos, pois presume a validade de ambos e explica sua profunda importância espiritual. Sim, a validade dos dois está no Novo Testamento também. Enquanto nós, como povo, estamos procurando dar fielmente a Deus o tempo que Ele conservou como seu, não lhe daremos também nós aquela parte que nós, meios que Ele exige? Então, a Morte faz uma aplicação aqui. O sábado é o dízimo do tempo e o dízimo, que é a 10ª parte das finanças nossas, né? Assim como no Antigo Testamento falou, no Novo não falou assim tão claramente, como Sim. você explicou. Sim. Mas será que foi abolido o sábado e o dízimo, ele vem de 7º dia nosso? Interessante que muitas igrejas que dizem que o sábado foi abolido. Não, isso é o Antigo Testamento. Só que elas vão lá no dízimo, pegam do Antigo Testamento e falam, não, hoje está valendo o dízimo. Sim. Se a pessoa pega a igreja evangélica que recebe dízimo,
também deve aceitar o sábado, porque está no Antigo Testamento também. Sim, exatamente. Então entra em contradição, né? Uma desculpa muito Aquelas grande. igrejas que pedem muito dízimo, mas é contra o sábado. Entra em contradição. Exatamente. Então isso é para deixar bem claro, né, que o interesse deles é financeiro. Sim. Se o mandamento do dízimo tivesse no quarto mandamento, vamos supor que não fosse sábado, fosse ali só o dízimo, todas as igrejas iam colocar uma placa com os 10 mandamentos. Sim. Mas como é o sábado, então não é algo que interessa muito, né? Então eles acabam não colocando. Misericórdia. Agora é bem interessante que você falou aí, você citou um texto do livro Mordomia, e ultimamente ele tem essa roupagem, né? Com o nome Administração eficaz. A Administração Eficaz. É um livro, irmãos, que é um livro que é indicado para nós. Se você quer ser fiel, aprender como ser fiel no dízimo, nas ofertas, e a administração de uma maneira geral. Se você quiser aprender a ser um mordomo, fiel a Deus, aqui está a profeta do Senhor, né, aplicando ao nosso tempo, porque assim, como você falou, a maior parte do dízimo naquela época era frutos, era animais, então muitas das vezes o texto ele traz, né, para essa linha. E na época que a gente está vivendo, uma época capitalista, onde o dinheiro nós temos em papel moeda, é muito interessante nós, os irmãos, ter uma compreensão bem entendida. E aí, esse é um livro muito bom, A Administração Eficaz, que fala sobre a questão do dízimo, oferta, mas a mordomia financeira de uma maneira muito mais ampla. Né? Sim, sim. Vamos lá na quinta-feira, agora vai falar reavivamento e reforma e dízimo, né? Só que nós vamos comentar o reavivamento e reforma geral, a lição de dízimo, com certeza nós vamos tocar no assunto, mas nós devemos ser reavivados, irmão, e fazer reforma em tudo na nossa vida. Não para só num tópico, tá? Até aqueles que estão adeptos à saúde, fica só na saúde, reavivamento na saúde, reavivamento de saúde, mas não é só saúde. Sim. Amém que os irmãos estão vivendo saúde, amém que o irmão está devolvendo dízimo e oferta certinho, mas não para por aí, nós temos que crescer. A santificação é uma escada. Nós, seres humanos, tem que ser o progresso, né? Crescendo espiritualmente até a volta de Jesus. É interessante de ver que o dízimo, ele entra também nessa questão do reavivamento e reforma. E tem um texto que a gente gosta muito, que a gente lê aqui, de Lutero no Grande Conflito, que fala que a reforma não terminou com Lutero. Lutero, ela vai até o fim. Então o dízimo é um desses elementos. É muito interessante, tem esse livro aqui, irmão Alexandre, o Tratado de Teologia, que fala, tem um capítulo destinado à mordomia cristã. E eu gosto desse livro porque ele tem para todos os assuntos que ele coloca, ele tem um aspecto histórico também, não é? E ele vem falando também sobre essa questão do dízimo. Ele vem fazendo evolução. E nós vamos casar aqui a questão da evolução do entendimento do dízimo no seio do cristianismo com essa questão do reavivamento. Por quê? Porque o reavivamento, de certa forma, ela está ligada à reforma. Porque a reforma, quando nós olhamos a reforma protestante, por exemplo, muitas coisas ali foram descobertas, mas muitas das coisas eles ainda não tinham conseguido descobrir, não é? Mas ao longo que vai evoluindo o entendimento cristão, a luz, então aí vai descobrindo. Então, será que o dízimo, será que a fidelidade financeira ela entra também nesse contexto? Então é interessante que aqui no Tratado de Teologia tem um aspecto histórico bem explicado, contando sobre que o cristianismo sempre aceitou o dízimo, né, claramente. Nós temos aqui na igreja primitiva. Para começar, nós vemos aquele texto de 1 Coríntios em que Paulo compara, né, aqueles que trabalham no templo, os levitas que recebiam o dízimo, agora os que pregam a mensagem do evangelho. Aqui, esse texto de Levítico, de Coríntios, para mim é um princípio, né, na história do cristianismo. E na Idade Média, a igreja, você vê que Satanás ele é sujo. Ele faz uma contrafação para tudo. E para todas as doutrinas cristãs, Satanás mexeu na Idade Média. Inclusive na questão da mordomia cristã. Então a igreja católica, o que ela fez? O dízimo era algo conhecido. Mas o texto diz que a igreja, ela começou a impor bastante taxas. Muita taxa disso, taxa daquilo. Isso acabou sobrecarregando as pessoas. Isso sobrecarregava de certa forma, não é? E aí é interessante que as pessoas começaram a ter aversão, porque eles cobravam muito mais do que o dízimo, né? Era como se fosse um imposto, de certa forma. E nós sabemos também que havia uma união do Estado com a igreja, então não era dissociado. Então a igreja, de certa forma, ela colocava lá os impostos e estava ali tudo misturado, era dízimo, tudo, então não havia tanta separação entre imposto e dízimo. Quando a reforma protestante, né, e aqui quando surge, né, a reforma protestante, isso aqui é bem interessante notar que as primeiras igrejas, por exemplo, Lutero,
Lutero, os grandes reformadores, Calvino, eles ainda não tinham a concepção de a igreja separada do Estado, né? Não havia essa concepção. Então o que aconteceu? O dízimo, antigamente os padres eram sustentados pelos cofres da igreja, né? E a igreja colocava um monte de taxas. Quando houve a reforma, então começou a haver essa discussão: como é que nós vamos sustentar as pessoas que pregam o evangelho? Aí, mas como eles não tinham dissociado do Estado, então como é que acontecia? O Estado era um órgão que executava fiscalização, então era eles que cobravam o dízimo, era o Estado, e eles repassavam os cofres da igreja protestante, no caso, entendeu? Então Lutero, a igreja luterana, algumas igrejas que ainda tinha essa concepção, era assim, então eles iam lá, fiscalizavam, eles obrigavam, então não era algo... o dízimo nós sabemos que é uma questão de fidelidade a Deus. Voluntário. Mas é algo voluntário. Não é algo assim que você tem que dar de coração. Tem que ser alegre. Mas ainda, quando veio a reforma, ainda era algo obrigatório. O Estado ele ia lá, cobrava. Né? Apesar de ter muitos reformadores que eram contra isso. Zwinglio era contra esse sistema. Não propriamente contra o dízimo, né? Mas contra essa questão do Estado ir lá cobrar. Muitos, os anabatistas eram contra. Se você for olhar, os separatistas ingleses também. Não é? Agora, mas de qualquer maneira existia o dízimo, e o objetivo do dízimo era o quê? O objetivo do dízimo era sustentar a obra de Deus da maneira com que eles, aqui no Tratado de Teologia, na página 736, diz assim, o dízimo arrecadado se destinava ao sustento do ministério, à manutenção das escolas e os cuidados dos pobres. As escolas obviamente tinham um cunho religioso, né? Então isso mostra claramente que vai havendo um reavivamento no dízimo, né? No dízimo e nas ofertas também. Um reavivamento. Nós vamos ver como vai andando junto reavivamento e reforma. E aí, o que acontece? Então existia ainda a questão da amalgamação, eu posso dizer assim, entre o Estado e a Igreja. Quando os pais peregrinos vão para a América, nós temos o experimento americano, acontece algo bem interessante nesse reavivamento. O que é? Lá eles tinham começado com a ideia da liberdade religiosa. Nós sabemos que no livro, no Grande Conflito, né, nós temos até um grande conflito aqui, no capítulo 16, é um capítulo muito interessante que fala do direito da consciência, conta como Roger Williams lutou pela liberdade religiosa ali no solo americano, não é? Agora, é interessante notar que com essa concepção de liberdade religiosa, de separação entre Estado e Igreja, então agora o Estado ele não tinha mais como ir lá cobrar o dízimo. Então o dízimo ele passou a ser, teria que ser na verdade voluntário. Só que as igrejas então começaram a pensar em outras maneiras, não é? Aqui na página 736 diz assim, mesmo na América colonial era difícil traçar linha eficaz de demarcação entre igreja e Estado. O padrão secular do Estado financiando a igreja estava tão fortemente arraigado que levou muitos anos para se desvencilhar dele. A Revolução Americana ajudou a reverter tendências e práticas de muitos séculos, mas o grande experimento americano se demonstrou traumático para as igrejas, ou seja, foi traumático. Por quê? Que já não podia contar com a ajuda do Estado para o financiamento de suas atividades. Abandonadas a seu próprio recursos, as igrejas foram forçadas a reexaminar o modelo apostólico. A nova situação era uma bênção disfarçada. As contribuições voluntárias impulsionadas pelo Espírito de Cristo era obviamente o caminho a seguir, mas os líderes da igreja não tinham história, tradição nem experiência passada de que se valer. Líderes de igrejas inovadores imaginaram diversos métodos. Infelizmente, alguns não eram dignos de nome cristão. Alugar bancos da igreja, realizar bazares e jantares, promover jogos de azar e loterias. Tudo foi tentado. Alguns clérigos censuraram esses novos métodos, alegando que não eram melhores do que os antigos métodos usados antes em Roma. Ou seja, então, alguns não tinha mais Estado, então ali nós estamos falando século XVIII para século XIX já, não é? Então você vê que uma das áreas da mordomia que mais demorou para que houvesse um reavamento e uma reforma foi exatamente essa questão da mordomia cristã na área financeira. Agora é interessante notar, irmão Alexandre, que como foi citado aqui nessa página do Tratado de Teologia,
é bem interessante notar que eles procuraram outras maneiras. Você vê que eles primeiro não foram no dízimo. E aí eles começaram a fazer jogo de azar, rifa, quermesse. E olha só o que o irmão White, aqui no livro O Grande Conflito, nessa versão, na versão que fala a causa da degradação atual, vai falar um pouquinho sobre essa questão do dízimo e vai nos mostrar algo interessante. Então, nessa mesma linha de interpretação, irmão Alexandre, você vê que eles começaram a fazer quermesse, né, como a gente falou, eles começaram a fazer um monte de coisas que métodos mundanos, eram duvidosos, né, para arrecadar fundos, não é? E aí, a irmã White até cita aqui algo interessante, ó. Nesta maré de mundanismo, a busca de prazeres e abnegação e sacrifício por amor de Cristo acha-se quase inteiramente esquecido. Alguns dos homens e mulheres, ora em vida ativa em nossas igrejas, foram ensinados quando criança a fazer sacrifícios a fim de se habilitarem a dar ou efetuar alguma coisa para Cristo. Mas, se são necessários fundos agora, ninguém se deve ser convidado a contribuir. Oh não! Faz uma quermesse, representações, espetáculos, jantares antiga ou alguma coisa para se comer. Algo que divirta o povo. Então, eles não foram acostumados a que ela fala a sacrificar. Então as pessoas elas não tinham sido. Então o Estado financiando, de certa forma, então as pessoas ela não tinha sido acostumada, não é? Então o Estado ela cobrava um imposto. Então o dízimo ali fazia parte daquele imposto, né? E aí uma parte era financiada da igreja. Então elas não foram acostumadas a voluntariamente se sacrificar. Porque seria até fácil aí, porque vamos supor, com o meu dinheiro que eu compro um jantar, aquela arrecadação vai para o dízimo. Sim. Então eu adquiri algo para devolver algo para Deus. Então não foi voluntário e não houve um sacrifício, né? Exatamente. Vamos supor, igual a rifa. Eu comprei uma rifa para ajudar a igreja. Sim. Mas tinha que ajudar a igreja voluntária, não comprar uma rifa para se beneficiar, né? Mas se beneficiando. Exatamente. E aqui ela continua, ela até cita uma citação do governador na página 418, no capítulo A Causa da Degradação Atual. Ela diz assim, ó: já o governador Washburn, de Wisconsin, em sua mensagem anual de 9 de janeiro de 1873, declarou: parece que precisamos de uma lei para acabar com as escolas de jogo. Essas proliferam em toda parte. Mesmo a igreja, inadvertidamente, sem dúvida, algumas vezes faz a obra do diabo. Concerto com fins beneficentes, tómbolas e rifas, algumas vezes em auxílio de objetivos religiosos ou caritativos, mas frequentemente com finalidade menos digna. Sorteio de prendas, jogos de prêmios. São todos expedientes para se obter dinheiro sem retribuição correspondente. Nada é tão desmoralizador ou pernicioso, particularmente para os jovens, como a aquisição de dinheiro ou propriedade sem trabalho. Se pessoas respeitáveis se empenham nessas empresas de azar e acalmam a consciência com o pensamento de que o dinheiro se destina a um bom fim, que foi o que você falou, não é para se estranhar que a juventude do Estado, tão a miúdo, caia nos hábitos que, com quase toda certeza, a tornarão afeiçoada aos jogos de azar. Então você vê que até um próprio governador ali, a irmã White cita, eu acho bem interessante ela citar isso no Grande Conflito, que é um livro muito importante para nós, mostrar que as igrejas então estavam caindo para esse lado. Vamos fazer uma rifa, vamos fazer um jogo de azar. E o problema é que os jovens vendo isso, achavam, então, se o pastor está promovendo isso, se a igreja está promovendo isso, então isso não é errado. Então eles acabavam viciando no jogo, na bebida, né? E até hoje tem igrejas que promovem quermesse, vende lanches, coisas para arrecadar fundos, mas você vê claramente que, porque aquelas pessoas que frequentam a igreja, elas não estão acostumadas a fazer o sacrifício, né? Mas aqui está bem claro, a gente não precisava nem ir muito longe, né? Os que pregam o evangelho devem viver do evangelho. E o dízimo e a oferta deve ser voluntário, de coração, não para trazer algo de benefício para nós. E agora, irmão Protágoras, fazer uma pergunta para você. Você falou sobre a reforma, entrou nos Estados Unidos, e a nossa igreja que surgiu nos Estados Unidos, como é que ela desvencilhou dessa ideia, porque era com a cultura, né? Sim. Das igrejas protestantes, fazer campanhas como vender lanche, vender rifa, quermesse. E a nossa igreja, como que surgiu? É muito interessante a sua pergunta, irmão Alexandre. Por quê? Porque ela está na linha
da evolução, né, desse reavivamento e reforma em relação ao dízimo e oferta. Aqui no Tratado de Teologia diz assim, ó: pode-se acreditar a igreja americana o reavivamento do interesse na mordomia cristã, ainda que a ênfase recaísse quase que exclusivamente no aspecto financeiro. Os historiadores da igreja apontam geralmente o fim dos anos 1800, ou seja, o fim do século XIX. Ou seja, então a nossa igreja ela surge exatamente quando a igreja estava estabelecendo essa questão da mordomia cristã. A igreja que eu falo é a igreja protestante ali no território americano. Sim. E é importante falar no território americano, porque de certa forma eles são os que levam o protestantismo para o mundo, né? De certa forma, o modelo americano. Agora, a nossa igreja, primeiramente no ano de 1859, isso você pode visualizar no livro Tratado de Teologia, na página 737, ali dá uma evolução, como é que se evoluiu os dízimos na nossa igreja. Então vamos lá. Então os dízimos, a partir do ano 1859, os adventistas adotaram um plano chamado doação sistemática. Então a partir do ano 1859. Então tinha passado mais ou menos ali de 15 a 16 anos do grande desapontamento, né? E eles começaram então a fazer. Então no ano de 1863 foi sugerido na Review and Herald um décimo do rendimento como contribuição mínima. Os filhos de Israel tinham o dever de devolver o dízimo, ou um décimo de toda a sua renda. E não se pode conceber que o Senhor exija menos de seu povo hoje, quando o tempo é curto e grande obra precisa ser realizada. Então, eles têm a seguinte ideia, irmão Alexandre: o tempo que nós temos é muito curta e a obra que nós temos que fazer é muito grande. Então, tem que haver pessoas que é integral para a pregação do Evangelho. Sim. Então, eles tinham que pensar, então, se o povo de Israel lá tinha que devolver a 10%, então Deus exige da gente muito mais que 10%. Então, pelo menos 10%. Aí nós temos as ofertas também. Aí diz assim, ó. Continua dizendo, em 1876 a Associação Geral adotou unanimemente uma resolução que dizia: acreditamos ser dever de todos os nossos irmãos e irmãs, membros isolados ou congregados, a dedicar, sob circunstâncias normais, para a causa de Deus, um décimo de toda a renda oferida de qualquer fonte. Então aqui já há um amadurecimento, né, dessa questão do dízimo. Para os pioneiros adventistas, o dízimo era uma doutrina bíblica. Ellen White escreveu muito artigo e dedicou capítulos inteiros de seu livro ao assunto da finança evangélica. A restituição do dízimo e das ofertas era uma exigência da organização evangélica. Então aqui está a palavra-chave do Tratado de Teologia sobre o assunto, irmão Alexandre. Exigência da organização evangélica. Ponto. A motivação era o quê? Evangelística. A motivação era evangelística. Então, aquilo que eu li no Eventos Finais e no livro de 1 Coríntios, que os que pregam o Evangelho vivam do Evangelho, aqui está confirmado no Tratado de Teologia. Então, a motivação para o dízimo no nosso tempo, a casa do tesouro, é o que? Evangelismo. É evangelístico, ou seja, vai no meio do remanescente fiel, no meio daquele remanescente que vai pregar as 3 mensagens angélicas, que vai dar o alto clamor do terceiro anjo, a última mensagem de advertência ao mundo, vai existir pessoas que ela vai estar em dedicação integral da pregação do Evangelho. Então, por isso que nossa igreja então chegou à conclusão da importância do dízimo na nossa era, na era cristã, que era a pregação da mensagem, as 3 mensagens angélicas. Então, se você é uma pessoa que entende a importância das 3 mensagens angélicas, você está vivendo, você é um adventista fiel, você entende que o dízimo é para patrocinar a obra evangelística. Nós já lemos aqui em Eventos Finais que era para os obreiros evangélicos. Aqui continua dizendo: sustento do ministério evangélico e divulgação da mensagem de salvação. Então, e aí continua dizendo: já no ano de 1878, o plano do dízimo estava bem estabelecido nas diretrizes e práticas denominacional. Então está bem claro que o dízimo, né, na nossa igreja, ela surgiu, obviamente, na mesma linha que nós vemos aqui, de reavivamento que teve no protestantismo, que demorou, né, para cair a ficha, demorou para uma das últimas coisas a ser restaurado. A nossa igreja ela surgiu bem no momento que as igrejas americanas estavam compreendendo de uma maneira mais voluntária, né, sem a participação do Estado, de taxas e tudo,
a importância do dízimo então para a manutenção ali da igreja. E a nossa igreja chegou à compreensão que o dízimo é para pregação do evangelho. Amém. Então o dízimo é para sustento dos obreiros, das pessoas, e isso está no livro também, Administração Eficaz. Você pode adquirir, você vai ver aqui a irmã White fala para que serve o dízimo, e ela deixa bem claro que o dízimo é para sustento daqueles que pregam a mensagem, é para sustento da obra de pregação do evangelho na nossa era. E aí tem um reavamento e reforma também aconteceu lá em Neemias, né? Muitas coisas pararam de devolver. E aí fala Neemias 9, verso 2 a 3, ó. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão de seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram o livro da lei do Senhor. O povo tinha saído ali de Babilônia, né? E aí Neemias fazendo um reavamento com o povo. Seu Deus, uma quarta parte do dia, em outra quarta parte deles fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Então eles leram, muitos ali eram jovens, né? Nunca tinham visto o livro da lei, eles cresceram e aí foi lido o livro da lei e eles confessaram seus pecados, né? E aí o verso, Neemias 13, 14, olha que interessante, 13, 4, diz assim, ó: ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote encarregado da câmara da casa do tesouro, se tinha parentado com Tobias. Então ali tinha um monte de gente, a gente entrando no reavamento e reforma também de pecado, confissão de pecado, abandono. Sim. E aí entra Neemias, o sacerdote era aparentado com pessoas estranhas, de outras, que não eram do povo de Deus, né? Que Deus já tinha deixado claramente para eles não se misturar, porque acabava transviando o povo de Deus, né? Aí se você for ler Neemias mais para frente, fala o 23, ó, Neemias 13, 23 até o 27, ó. Vi também aqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdonitas, amonitas e moabitas. Deus tinha falado para não casar, estava tudo aparentado. Seus filhos falavam meio asdonita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Contendi com eles, eu amaldiçoei, eu espanquei alguns deles e lhe arranquei os cabelos. Eu conjurei por Deus, dizendo: não darei mais vossas filhas e seus filhos, não tomareis mais suas filhas, nem vossos filhos, nem para vós mesmo. Não pecou nisso Salomão, rei de Israel? Neemias falando. Todavia, entre muitas nações não havia rei semelhante a ele, e ele era amado de Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras fizeram cair no pecado. Dar-vos-íamos nos ouvidos para fazer todo esse grande mal? Prevaricaremos contra o nosso Deus, casando com mulher estrangeira? Então Neemias fez um reavamento completo. Sim. Teve um reavamento e uma reforma, né? Sim. Então, como a gente enfatizou, você falou muito bem aí sobre a história do dízimo e oferta, temos que ser fiel nisso, porque Deus vai nos cobrar, porque Malaquias nós lemos: roubará o homem a Deus, todavia me roubar. E se a gente rouba a Deus e não se converte disso, nós vamos cair, os ladrões não entrarão no reino do céu. Só que não é só o dízimo. Sim. Por quê? Aqui o povo está aparentado com pessoas estranhas, que não eram do costume de Deus e estavam mundanizando. E aí Neemias teve que fazer um reavamento e uma reforma no povo de Deus. Então nós, como líderes da igreja, temos que também dar uma olhada se nós não estamos, pode ser fiel no dízimo, mas está enroscado com outra coisa, né? Exatamente. Agora é bem interessante, você falou aí, eu achei bem interessante esse texto de Neemias, que muitos pecados quando nós cometemos, a gente quer o perdão de Deus, a primeira coisa que nós fazemos é confessar. Muitas das vezes em relação ao dízimo, quando nós roubamos a Deus, ou quando a gente, às vezes, estava na igreja, mas a gente não dizimava, e depois a gente passou a dizimar, mas às vezes a gente não confessou aquele pecado. Interessante que a gente não tem um costume de confessar esse pecado. Senhor, roubamos o Senhor no dízimo. Irmãos, todos os pecados têm que ser confessados. Na nossa lógica da doutrina do santuário, tudo, para ser perdoado, ele tem que ser confessado. É por isso que nós devemos sempre orar: Deus, Senhor, se tem algum pecado que eu não lembre, me ajude a lembrar, ou tenha misericórdia de mim, sempre com palavras. Então tem que ser algo confessado, devemos confessar. Se você é uma pessoa que se encaixa nessa situação, não passe a partir de hoje somente a devolver o dízimo: a partir de hoje vou devolver o dízimo. Não, mas confesse também a Deus. Dobra os teus joelhos e fala: Senhor, eu tenho errado nesse ponto. Tem que ter uma confissão sincera, né? Tudo que não tem pecado, na lógica da doutrina do santuário, tem que haver confissão. Sim. Não é?
Para que haja, então, aquele trabalho, né, do santuário, né, de remissão. Em Serviço Cristão, página 42, diz assim, ó: reavivamento e reforma são duas coisas diferentes, vamos entender isso. Reavivamento significa renovação da vida espiritual. Então, reavivamento é o que? Significa a renovação da vida espiritual. Estava morto espiritual, renovou. Aquele ânimo, né, que vem, aquela vontade, né? Só que aí não é só isso, ó. Uma vivificação das faculdades do espírito e do coração, que você falou. Um ressurgimento da morte espiritual. Sim. Reforma significa reorganização, mudança das ideias e teorias, hábitos e prática. Então você não sabia sobre o dízimo, mas você foi reavivamento com a palavra, tem um reavivamento. Nossa, o dízimo não é para obra de Deus evangelística? O que eu tenho que fazer? E aí a pessoa faz uma reorganização, mudança de ideia. Não devolvia, vai a devolver. Aí muda a teoria, hábitos e prática. Aqui entra muitas coisas, né? Saúde, tudo que a gente não sabia, a gente é reavivado. Às vezes a pessoa vem de outra denominação, quando chega na nossa igreja, ela é reavivada. Ai, que mensagem maravilhosa, que benção! Só que não para só no reavivamento. Se ficar só reavivamento, aí fica pentecostalismo, né? Sim, fica só uma histeria. Emoção, histeria. Exatamente, não é algo que muda, não é algo que impactou a sua vida, não é? Agora, enquanto, como reavivamento sem reforma, reforma sem reavivamento, é como se for, é manco, né? É um andar cristão manco. Sim. Então tem que haver os dois, né? Assim como a gente fala da justiça de Cristo, a justiça imputada e comunicada, o reavivamento e reforma é a mesma coisa. Então o reavivamento, às vezes quando nós vamos em algum congresso, um exemplo claro disso, a gente vai em algum congresso, em algum encontro com irmãos da nossa fé, a gente volta bem animado. Sim. Isso é um exemplo de reavivamento. Você volta bem animado, disposto. Você ouviu mensagem maravilhosa. Exatamente. Só que agora vem a reforma. Você tem que colocar em prática o que você ouviu. Exatamente. Então, os dois têm que andar juntos. Isso. Aí, ó, reorganização, mudança de ideia. Eu pensava de um jeito, agora não posso pensar assim. E teorias, hábitos e prática. Eu fazia um hábito, eu ouvia alguma coisa, alguém pregando que, ó, esse hábito não é errado. Então eu reorganizo e coloco em prática aquilo que eu aprendi, né? Esse é um hábito que está, de certa forma, ligado com a formação do caráter, né? É bem lembrar que quando você estuda o Espírito de Profecia, você vai ver que existe uma ligação entre hábitos, costumes e a formação do nosso caráter. Sim. Aí sexta-feira tem um texto adicional para nós, que a gente vai comentar para o término da lição. Um espírito mesquinho e egoísta impede os homens de dar a Deus o que lhe pertence. Então o dízimo e a oferta já é bem claro aqui, é para tirar aquela mesquinhez nossa. Sim. O Senhor fez uma aliança especial com os seres humanos, de que eles separassem regularmente a parte destinada ao avanço do reino de Cristo, que você explicou bem enfaticamente aí. Eles abençoariam abundantemente, de tal modo que não haveria mais espaço para receber suas dádivas. Mas se os homens retiverem o que pertence a Deus, o Senhor declara abertamente: com maldição sois amaldiçoados. Conceito sobre mordomia, página 77. Ou seja, então é algo bem sério mesmo. É sério. É sério. Então existe uma maldição para aquelas pessoas que não devolvem para a obra de Deus. Exatamente. Então aqui, mais uma vez, esse texto claramente vem dizendo. Você vê que Deus é tão maravilhoso que Ele poderia muito bem ter pedido disso e não falar para que é. É meu, eu peço. Sim. Mas aqui deixa bem claro que Deus ele deixou especificado para quê? Para manter a obra, não é? A obra ela vai avançando e quanto mais a gente chega próximo do tempo do fim, o povo de Deus deveria estar unido, né? Quando fala unido, aqueles que pregam a verdade deveriam estar unidos. E, obviamente vai ter aquele membro do corpo que é dedicado à pregação mais incisiva, 100% do tempo. Então esse é o que vai ser sustentado. Agora olha que coisa interessante. A obra, o trabalho nessa terra, Deus não faz sem a participação do homem. Olha que coisa interessante. Somos nós que temos que ir pregar. Somos nós que... Então Deus faz uma parceria com o homem. E até o sustento, Ele usa pessoas também para que somos nós, no caso, nossos dízimos, para a pregação. Olha que coisa maravilhosa. Então Deus quer a participação do homem em todos os aspectos. É um homem caído ajudando um homem caído na salvação. Deus poderia mandar os anjos, ele terminar a aula rapidinho. Deus poderia aparecer para a pessoa. Deus não é onipresente. Sim. Aparecer para cada um nesse exato momento e dar sonho para as pessoas se convertem. Mas Deus quer que um homem caído ajude o outro homem caído. Então você devolve o seu dízimo e a oferta, um devolve lá e ajuda o outro que está disponível a 100% da obra. E um vai ajudando o outro. Interessante que aquela pessoa que ganhou uma pessoa que ganhou 100 almas para Deus, vamos supor na África. Sim.
Aquela pessoa não ganhou sozinho. Ele não vai ter a coroa dele sozinha. Sim. Outras pessoas, ele só está lá porque outros ajudaram. Exatamente. Então Deus vai ser fiel. Deus para retribuir cada um conforme as suas obras, que está escrito, né? Então cada um vai ter pessoas lá na glória, irmãos, que vai bater nas nossas costas e vai dizer assim, obrigado, tá? Porque eu estou aqui por causa de você. E você, eu nunca te vi. Lembra que você foi fiel, dízimos oferta, o obreiro lá bateu na minha casa, lá no país estrangeiro. Sim. E ele, eu conheço a mensagem por causa dele. E você foi um contribuinte. Sim. Então, irmãos, seja fiel a Deus e deixa consequências para com Deus. Seja fiel. Então isso é algo muito bonito, irmão Alexandre, que você falou, realmente. Então, às vezes você manda alguém lá para a Ásia, para algum outro local, ela não está ali só, né? Sim. Ela tem todas as pessoas que estão contribuindo, que estão ajudando. Então, isso é algo maravilhoso, é um plano divino. Não tem coisa mais gostosa do que você saber que você, de certa forma, está contribuindo com a obra de Deus, né? Então isso a gente aprende, com isso a gente aprende que Deus quer que nós participemos da obra dele de uma forma assim completa, não é? Não é só na questão de eu vou testemunhar com a minha vida, no meu serviço e tal, mas eu vou patrocinar financeiramente para que a obra avance. Amém. E eu também vou pregar, eu também vou dar estudo bíblico, ou seja, então de uma maneira completa nós participamos da pregação da mensagem. Amém. Irmãos, que Deus nos abençoe e que nós possamos buscar o Senhor enquanto pode se achar. E a intenção nossa é que você possa estudar a lição da Escola Sabatina diariamente, à luz da Bíblia e do Espírito para você, que você possa se aprofundar, não ficar só no raso, né? E que você possa nos ajudar aí clicando no sininho, se inscrevendo no nosso canal e mandando essa mensagem nas redes sociais para os amigos, para que outras pessoas, cada dia mais, nós possamos ser reavivados na lição da Escola Sabatina e acontecer uma reforma na nossa igreja. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, graça te damos, Senhor, porque até que tem nos ajudado. Graça te damos, Senhor, porque o Senhor nos mostra que possamos ajudar outras pessoas que não estão à nossa volta, devolvendo nosso dízimo, nossas ofertas. Através disso, obreiros, instrutores bíblicos podem ir em todos os lugares para ensinar a palavra onde a gente não pode ir. Muito obrigado por esse privilégio, Deus. Ajuda-nos a ser fiel ao Senhor, não importa o que aconteça, possamos ser fiel ao Senhor em todas as coisas. Abençoe os nossos ouvintes, abençoe a nós e que nós possamos juntos crescer espiritualmente a cada dia para dar a última mensagem de advertência ao mundo. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Amém. Amém. Busca a Escritura, Santa Escritura, busca teu mestre dia a dia, busca aprender a doce história, que bênçãos ela te anuncia.